excelência no atendimento, produtos de alto padrão, instalação impecável. Vestimos seu ambiente com grande cuidado nos detalhes. Temos soluções eficientes para as necessidades de controle de luminosidade, proteção solar, questões térmicas e acústicas, motorização e automação, sem descuidar da elegância, conforto e personalização dos ambientes. Porto Windows, uma nova maneira de olhar o mundo. Telefone 51 3028 7788 ou acesse www.portowindows.com.br. Mariane Metais, agora é Mariane Home Store. Ao se aproximar dos seus 25 anos, a empresa se reposiciona focando em 2 segmentos importantes. A linha voltada à decoração e a de expositores para lojas com uma nova assinatura, refletindo o momento atual e os planos futuros. Porém, preocupação com a beleza, eficiência, praticidade e conforto para os clientes segue a mesma. Se você já nos conhece, vem encontrar novas formas de desenvolver projetos com design exclusivo. Se ainda não conhece, venha descobrir um mundo de possibilidades. Mariane Home Store, WhatsApp 51 98 119 84 35. Siga a Rádio Arquitetura no Instagram, no @Arquitetura Rádio, e fique por dentro das novidades e promoções. O programa a seguir é uma produção e realização da Rádio Arquitetura. Todos os direitos reservados. Rádio Arquitetura, 24 horas com você. E agora, na Rádio Arquitetura, mais um campeão de audiência. Entrando no ar, programa Trajetória. Apresentação, jornalista e radialista Alexandre Sebols. Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas. Uma ótima tarde para você, entrando no ar mais uma edição do programa Trajetória, aqui pela sua radioarquitetura.com.br, nesta tarde de terça-feira, 4 de agosto de 2020, agora 14 horas e 4 minutos. A temperatura aqui na Grande Porto Alegre deu mais uma subidinha, né? Nesse momento, 28 graus e 2 décimos. Seja muito bem-vindo ao programa Trajetória. Programa Trajetória que você sabe, né? Tem o grande apoio dos nossos queridos amigos da Porto Windows by Denise Mesquita, uma nova maneira de olhar o mundo. 12 anos no mercado, com excelência no atendimento, produtos de altíssimo padrão, instalação impecável, e tudo isso sem descuidar da elegância, conforto e personalização dos ambientes. www.portowindows.com.br, telefone 513028-7788, WhatsApp 5199235-6794. E também Mariane Home Store, ao se aproximar, né, dos seus 25 anos, a empresa se reposiciona, focando em 2 segmentos importantes, a linha voltada à decoração e a de expositores para lojas. Porém, a preocupação com a beleza, eficiência, praticidade e conforto para os clientes continua a mesma. Se você já conhece, vem encontrar novas formas de desenvolver projetos com design exclusivo. Se ainda não conhece, vem descobrir um mundo de possibilidades. Entre em contato pelo WhatsApp 5198 119 84 35. Começando mais um programa Trajetória aqui pela sua Rádio Arquitetura, já lembrando que você pode interagir comigo e também com a nossa convidada dessa tarde de terça-feira pelo WhatsApp 51982119741, também através do chat no Facebook. E a nossa convidada nesta tarde de terça-feira, que vem aqui para conversar com a gente, nada mais, nada menos do que a arquiteta e urbanista Mayra Ritter. Boa tarde. Boa tarde, Alexandre. Tudo bem? Tudo ótimo. Seja bem-vinda. Muito obrigado pela tua participação, destinar um pouquinho do teu tempo a atender a gente com tanta generosidade, tá bom? É um prazer. Eu fiquei muito feliz com o convite e estou muito feliz em estar aqui com vocês, poder conversar um pouquinho sobre a minha trajetória. Que legal, que é uma trajetória, então,
não quero ser indiscreto, mas tu já tem uma trajetória considerável dentro da arquitetura e urbanismo, e não só, né, Mayra, dentro da arquitetura e urbanismo, mas em outras atividades que ficam como satélites da arquitetura, e a gente vai falar sobre isso. Primeiro, eu queria que tu contasse para nós quem é a Mayra Ritter, como é que tu entrou na arquitetura, que momento despertou esse sentimento pela arquitetura em ti? Bom, eu sempre gosto de falar que quem me trouxe para a arquitetura foi a minha avó, embora ela não seja arquiteta, ela sempre teve o gosto pela casa. Eu tenho recordações de mudar os móveis de lugar da casa dela. Ela sempre estava mudando o sofá de lugar, e isso me despertou uma grande sensibilidade, um grande gosto pela decoração. A minha mãe também gosta muito. E então eu sempre digo que ela é a grande responsável. Mas eu sempre fui das artes, eu fiz balé clássico desde os 3 anos de idade, faço até hoje, então a arte me acompanha desde sempre. Existe uma ligação muito estreita, né, Mayra, arte e arquitetura, né? Sem dúvida. O fato da gente ter a responsabilidade de criar, né, a gente tem que ter, sem dúvida nenhuma, a arte na gente, né? Isso é do profissional, é do arquiteto. Uhum. Tu falou uma palavra que é interessante, porque embora seja sei lá, tantas pessoas que eu já entrevistei, e muitas começaram a arquitetura com esse lado mais lúdico da arquitetura, né, na infância, trocando móveis, montando ali as suas plantas não tão baixas, já quase num 2D, com as casinhas, com as bonecas, pintando e tal. Então a arquitetura tem esse lado lúdico e tem esse lado infantil, de arte e tudo. Mas tu falou uma palavra que é bem importante, tem um lado de extrema responsabilidade. Como é que tu lida com isso? E tu concorda com isso, que a arquitetura tem essa carga de responsabilidade? Por quê, Mayra? Com certeza, a gente se envolve com o cliente. Em algumas situações, a gente acaba sendo até um pouco psicólogo do cliente, né? A gente se envolve com questões do dia a dia, na intimidade das pessoas, e somos contratados para resolver problemas, para modificar ambientes, tornando esses ambientes mais agradáveis. Então, a gente tem uma grande responsabilidade, porque tudo isso é a saúde do nosso cliente, né? E são questões físicas e eu acho que mentais, vamos dizer assim também, que tudo tá ligado. Então, é uma grande responsabilidade. Isso eu não tenho dúvida alguma, Alexandre. Até mesmo também tem uma outra questão, né, Mayra, que é lidar, claro, não são todos, mas ainda existe uma parcela que tem num projeto o projeto dos seus sonhos, da sua vida, o seu, né, aquilo que sonhou a vida inteira, e o profissional tem que fazer essa leitura também, tu não acha? Sim, sim. Muitas pessoas chegam até o arquiteto, como tu falaste, com digamos, um sonho, né, de anos, às vezes, um casal que juntou o dinheiro de muitos anos para realizar aquele sonho, seja a construção da casa, seja do seu escritório. Então, é muito importante essa leitura do profissional, né, em saber captar do seu cliente todas os desejos, né? E também é muito importante que a gente saiba orientar de uma maneira muito responsável, justamente com muito respeito, não só pela realização desses sonhos, mas também porque, como eu falei, são às vezes anos que as pessoas juntaram esse dinheiro para fazer esse investimento. E tem uma linha tênue ali, tu não acha, por exemplo, confidenciando entre nós e quem está nos ouvindo e nos vendo, entre o que o cliente quer e também a tua condição, a tua preparação técnica, que muitas vezes percebe que aquilo que o cliente quer não é exatamente aquilo que pode ou que deve ser executado. Essa linha tênue, essa negociação, como é que se dá? Ela é tranquila, Mayra? Como é que é para ti isso? É bem tranquilo. A gente costuma sempre mostrar para o cliente a parte mais técnica e funcional daquela solução,
tentando mostrar para ele, nesses casos, né, que nem tudo funciona. Sim. Eu tenho alguma experiência também em arquitetura comercial e trabalhei 10 anos como arquiteta do departamento de apoio ao lojista de um shopping aqui de Porto Alegre. Então, eu lidei um pouco com isso como profissional também, porque eu analisava os projetos de outros arquitetos. Então, essa linha é muito tênue mesmo, porque a gente às vezes lida com vaidades, né, Alexandre? Sim. E costuma ser tranquilo. Hoje teu escritório, depois eu quero voltar lá para o comecinho da tua carreira, mas para não perder o fio da meada, hoje teu escritório cuida mais da parte de interiores, Mayra? Sim, basicamente interiores, de residências, escritórios, né? Muito comercial, corporativo. E entre o residencial e o comercial, teu coração bate mais forte por quem? Eu sou apaixonada pelos dois. Não, vai ficar em cima do muro, Mayra. Não, é de verdade, assim, porque a diferença é que o projeto comercial, Alexandre, ele é muito mais dinâmico. Então, é um projeto muito mais rápido de ser realizado com o cliente, porque a grande maioria das vezes o cliente tem muita pressa, né? Seja por instalar sua loja, seu restaurante. E o projeto residencial, a gente acaba convivendo muito mais com o cliente. Então, são bem diferentes, têm ritmos diferentes, mas criar os dois é muito gostoso. E essa relação com o cliente também é bem gostosa. A impressão minha, ou o comercial trabalha muito mais com metas, Mayra? Nem sempre. Porque às vezes a gente pega grandes reformas em apartamentos, onde o cliente acaba se mudando para um outro imóvel, precisa pagar o condomínio, digamos, desses dois imóveis, então ele também tem um cronograma financeiro organizado e a gente muitas vezes precisa respeitar e acaba, na grande maioria das vezes, dando um empate aí entre os dois projetos. Em virtude da internet, Mayra, do cliente, todos, aliás, né, profissionais e clientes, mas focando no cliente, ter acesso a uma quantidade de informação que provavelmente tu, no início da tua carreira, e nem eu, e nenhuma pessoa hoje fosse imaginar que teria isso na palma da mão, né, informações em tempo real, né, essa gama de informação, né, que o cliente chega até a Mayra, ela ajuda, né, ela esclarece, ela deixa as coisas o caminho mais reto, ou deixa um caminho mais tortuoso, devido até o não entendimento correto, a não interpretação correta do cliente daquele material ali? Olha, eu acho que tem as duas. A gente pode dizer aí que tá dando uma falhadinha ou não? Tá tudo certo com o som? Às vezes dá um eco pequeno, mas estou conseguindo te ouvir, tá? Tranquilo, tá? Tá. Eu acho que tem os dois lados aí, Alexandre, porque o cliente ele tem muito mais acesso, com certeza, à informação, mas também ajuda pelo fato de que ele consegue descobrir do que ele gosta e do que ele não gosta com mais facilidade do que alguns anos atrás, quando a gente não tinha esse grande número de informações tão disponíveis. Mas também, com certeza, tem esse lado um pouco mais desafiador, que nós profissionais, cabe a nós profissionais termos que ter muito mais certeza daquilo que a gente está apresentando e levando para o cliente, para poder explicar, né, com toda a propriedade aquele material, ou enfim, aquela solução para o projeto. Então, a gente tem que ter muito mais... a gente tem que ser muito mais rápido do que o nosso cliente para poder ter certeza, né, e validar o projeto. Deixa eu voltar lá para o comecinho. Então, tu começou ali trocando os móveis de lugar, da vovó, botando aqui, aquela brincadeira que muitas vezes se transforma, né? Em que momento tu pensou, cara, eu tenho um jeito para isso aqui, é isso que eu quero fazer, ou foi uma descoberta posterior, Mayra? Eu sempre gostei como eu te falei, a arte esteve sempre comigo,
Sempre gostei muito de desenhar plantas baixas daquele jeito, né? Infantil de ser, mas sempre gostei. Mas eu te confesso que quando chegou o momento de fazer a inscrição no vestibular, eu fiquei muito na dúvida, Alexandre, entre arquitetura e odontologia. Olha só a diferença. Olha. E eu acabei até assistindo uma aula de anatomia na URGS para ver mesmo como seria, né? E em função dessa aula de anatomia, eu acabei optando pela arquitetura e eu acho que foi, eu tenho certeza que foi a melhor escolha da minha vida. A URGS deu um tiro pela culatra, cara. Os caras te chamaram para fazer... Mas em compensação, a arquitetura ganhou uma grande arquiteta, tá ótimo. Obrigada. E daí, naquele momento, você pensou, vou ser arquiteta. E aí, fez na URGS mesmo, Mayra? Não, eu fiz na Uniriter. Na Uniriter, sim, na Uniriter. Na Uniriter, uma grande faculdade. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Eu fiz, durante toda a faculdade, eu fiz estágios em diferentes áreas. E um dos meus últimos estágios, para não dizer que foi o último, eu fiz num escritório de arquitetura de interiores. E aí eu acabei me apaixonando e resolvi, então, abrir um escritório com algumas sócias, que eram as minhas antigas colegas de faculdade. E eu tive, então, 2 diferentes sociedades. E depois, em 2006, 2007, eu acabei resolvendo ter um escritório com o meu nome, sozinha, assim, sócia. E até hoje estou aqui. Tu também desenvolve um trabalho, eu quero que me corrija se eu estiver errado, também na parte de assessoramento para escritórios, de gerenciamento, isso? Na realidade, a gente faz aqui no escritório assessoria para shoppings. Teve uma situação bem bacana no início da minha trajetória, que foi... logo que eu me formei, tinha um grande shopping da capital para ser inaugurado. E aquela ansiedade, né, de recém-formado, eu já mandei fazer cartões de visita e levei alguns cartões de visita a esse shopping, apresentando o escritório com essas minhas outras sócias. E, para nossa surpresa, em seguida fomos indicadas para vários clientes desse shopping. Foi um trabalho muito gostoso. Nós pegamos, na época, em torno de 10, 12 lojas. Caramba, imagino a felicidade de vocês na época. Nossa, foi um grande começo, foi bem importante. E a partir disso, alguns anos depois, eu fui convidada, eu já estava sozinha na minha carreira solo, eu fui convidada por esse mesmo shopping para fazer parte do departamento de apoio ao lojista. Inicialmente, que se chama CIDAL, né? Que todos os shoppings têm esse corpo, digamos, dentro da administração. E inicialmente eu fazia somente diagnósticos de lojas para verificar o layout dos lojistas, dar um assessoramento nessa parte de arquitetura comercial. Embora eu não tivesse experiência, eu aceitei o convite, né? Porque eu achei que eu teria condições de aprender e contribuir, né, Alexandre? E tu sempre foi assim? Tipo assim, não ter medo de fazer e vou fazer? Ou foi aquele momento? Qual é o teu signo? Mas eu sou de Câncer, eu sou do dia 8 de julho, mas o meu ascendente é Sagitário. Bom, tá explicado. Tu sempre foi assim, guria? Tipo assim, tu gosta de desafios? Eu adoro desafios, mas tu perguntou ali sem medo. Não, sem medo não, eu sempre tive medo. Mas eu nunca deixei o medo vencer, eu sempre fui atrás, e eu sempre tive esse perfil, e eu me considero uma pessoa bem sociável, então eu sempre fui atrás, às vezes mesmo não sabendo, não tendo essa experiência necessária, mas sempre com muita humildade, eu sempre acreditei que eu poderia aprender e ajudar, contribuir. Que legal. Eu te cortei antes ali, tu estava lá me falando do shopping. Vocês ganharam as 10 lojas, né? Depois eles te chamaram para dar essa assessoria para as lojas do shopping, né? Como é que foi esse desafio para ti?
Foi muito interessante. Eu acabei, inclusive, ficando 10 anos nesse shopping como arquiteta responsável. Então, no início foi um pouco desafiador. Às vezes eu trabalhava eu atendia, na realidade, arquitetos que tinham muito mais experiência na arquitetura comercial do que eu. Então foi bem desafiador, porque embora eu fizesse análise técnica, que aí eu fui aprendendo ao longo desses anos, né? Eu era também porta-voz de um comitê, de um grande comitê, ao qual participavam os gerentes, o superintendente, inclusive do shopping. Então, algumas determinações vinham deste grande comitê e eu era porta-voz. Então, alguns arquitetos, como a gente falou ali atrás de vaidade, né? Alguns arquitetos não gostavam muito, né? De Vai me dizer que tem vaidade. Vai dizer que tem vaidade. Por favor. Muita vaidade, Alexandre. Vai me contar isso agora, Mayra? Como é que lidava com isso? Mas também tu já entrava numa, digamos, uma negociação, numa reunião, enfim, já respaldada pelo shopping, né? Sim, sem dúvida. Mas é bem complicado, Alexandre, né, te coloca no meu lugar, uma pessoa que não tem tantos anos de formada, né, nem tanta experiência na arquitetura comercial, e eu atendi grandes arquitetos, super conhecidos, pessoas que eu tenho hoje o maior prazer em falar, né, e que hoje, graças a Deus, a gente dá risada juntos, mas que na época houve grandes perrengues aí, porque não aceitavam essa coisa. Tu não vai me dizer nenhum nome com quem teve perrengue? Não, com certeza. Com certeza não, mas são todas pessoas muito queridas e, enfim, faz parte, né, de toda a profissão. Né? Isso é... E não tem nada que o tempo também não resolva, né, Mayra? Isso é uma coisa que, naquela hora lá... Como é que foi o teu início? Tu começou a tua atividade profissional junto com duas amigas fazendo um escritório, né? Compondo um escritório. Depois tu partiu para tua carreira solo, né? Quais foram os maiores desafios nesses dois momentos, Mayra? O primeiro escritório, claro, vocês já largaram aí com trabalho e às vezes, dependendo da situação, se demora, mas provavelmente teve outros desafios ali. O que representou desafio para vocês nessas duas fases, com sócias e também em carreira solo? Bom, com sócias, eu vejo a questão do propósito, né? Eu sempre quis ter uma carreira de arquitetos. E as minhas sócias, na época, elas queriam trabalhar com arquitetura. Então, eu acho que para a gente ter uma sociedade, a gente tem que estar com os mesmos objetivos, né, alinhados. Eu abri mão de finais de semana para fazer projetos, né, abri mão de finais de semana na praia com o namorado, porque eu dei prioridade ao meu trabalho de arquitetura, porque eu queria ter uma carreira, né, que é totalmente diferente de ter um trabalho. E não deu certo justamente por isso, né, por elas não estarem com os mesmos objetivos, né, nesse mesmo alinhados, digamos, pelo menos na época não, né, Alexandre? E depois, acho que no início da carreira de arquiteto, com o meu escritório, eu acho que como todos os outros profissionais, o fato de ter que buscar o seu cliente, né, como fazer isso, como administrar a arquitetura, o direito, o marketing, porque a gente sabe que a gente acaba abraçando tudo. E a gente faz um contrato, a gente que atende o cliente, a gente que faz a medição. Então, eu acho que lidar com todas essas atividades, porque a gente acaba saindo da faculdade bem despreparado para a vida real, eu acho que esse foi um dos maiores desafios para mim. Isso é um assunto bastante recorrente, viu, Mayra, aqui nas entrevistas. Claro, tu tiveste estágio, que já é uma preparação para o mercado, tu tivesse experiência com sócias numa sociedade, que tu também acaba dividindo um pouco das tarefas, né?
Mas a maioria do pessoal reclama justamente sobre isso que tu falaste agora. É a saída da universidade e é o desafio de entrar no mercado de trabalho onde o arquiteto não é só um arquiteto. Né? Ele não pode ser só um arquiteto se ele quiser sobreviver, porque tem N situações. E uma para mim, eu não sou arquiteto, mas eu percebo, e talvez esteja mudando um pouco, eu queria saber a tua opinião. O arquiteto muitas vezes não sabe valorar o seu trabalho, né? Até mesmo por uma questão assim dessa união meio, né, arte mais profissão. Tem muitos arquitetos que não sabem cobrar no bom português, né? Não sabem ver a sua arquitetura também como um produto, não só como uma arte, mas algo que é... Como é que tu lida com isso? Tu tem essa facilidade? Tu encontrou dificuldade? Ou tu não pensa assim? Qual é o teu pensamento em relação a isso? Eu penso assim, com certeza é uma das grandes dificuldades. Hoje nem tanto, porque a gente já conseguiu entender como isso funciona um pouco melhor, né? Mas com certeza foi uma dúvida bem recorrente no escritório durante bons anos. E eu acho que é importante a gente trocar ideias com outros colegas, outros arquitetos. Eu faço muito isso. Eu tenho um grande grupo de amigos, eu posso dizer amigos mesmo, arquitetos, que trabalham na mesma área que eu. A gente troca muita figurinha. A gente conversa muito sobre isso, até para a gente poder entender se a gente está... Como que a gente está no mercado, né? Se a gente está cobrando bem. Porque realmente, como tu falou, acho que como qualquer artista que tem essa dificuldade em vender o seu produto, né, o nosso trabalho é algo que a gente não consegue pegar, né? Então, é muito abstrato. Totalmente. Então, mas isso precisa estar muito bem claro, ser muito bem claro para a gente, para nós arquitetos, para que a gente possa passar essa segurança para o nosso cliente. Então, eu acho que nesses anos eu já tenho uma maturidade suficiente para poder colocar isso de uma maneira muito, muito clara, né? Uma maneira bem séria, mas a dúvida foi durante uns bons anos, esteve no escritório conosco aqui. Eu imagino. Eu acho que não. Eu acho que ter a consciência, né, de que é uma profissão, que é um trabalho e que tu ganhar em cima disso não é nenhum pecado. Na verdade, é o que tenta que tu faça mais, mas infelizmente tem muita gente que liga isso muito à arte e até se sente às vezes um pouco meio constrangido. Mayra, vamos fazer um intervalinho, agora são 14h29, pode ser? Pode, claro. Na volta do intervalo. Na volta do intervalo, eu quero que tu me conte que negócio é de ser apresentadora, ser minha concorrente, ser uma colega. Não sou apresentadora, eu sou mentira. Pronto, tá, só que faltava. Vou fazer o intervalo aqui, agora são 14h30, eu vou deixar a Mayra aqui na tela, só vou mutar aqui o microfone dela. Você acompanhando aqui radioarquitetura.com.br, mais uma edição do programa Trajetória que tem o patrocínio dos nossos amigos da Mariane Home Store. Mariane Home Store, WhatsApp 5198-119-8435 e também Porto Windows, uma nova maneira de olhar o mundo. Porto Windows by Denise Mesquita. Telefone 51-3028-7788. A gente faz um intervalo aqui no programa Trajetória de hoje, conversando com a arquiteta e urbanista Mayra Ritter, você acompanhando aqui no site da Rádio Arquitetura, no aplicativo CX Rádio e também através do Facebook. Intervalo, são 3 minutinhos, na sequência estamos de volta com o segundo bloco. Você está ouvindo o programa Trajetória. Música, conhecimento e descontração aqui na Arquitetura. Rádio Arquitetura tem o apoio institucional da SET Experience e Plena Madeira Design. A SET é inquieta e está em constante evolução. A empresa possibilita conexões entre pessoas e negócios inspiradores. Por isso dizemos que nós fazemos a ponte. A gente faz a ligação entre você e as tecnologias inovadoras em áudio, vídeo e automação. Além disso,
Abrimos o nosso espaço para a realização de eventos corporativos e acolhemos projetos colaborativos. A Sete fica em Novo Hamburgo, na 25 de julho, 1290. Venha tomar um café e trocar experiências com o Tarek, a Ana e toda a equipe. Telefone 51-3600-0077. Não saia daí, daqui a pouco estamos de volta. A Plena Madeira Design oferece as melhores soluções em madeiras nobres, desenvolvendo projetos de decoração e design como decks, pergolados, brisas e assoalhos, além de ser reconhecida por oferecer beleza e acabamento único em produtos deste segmento. A Plena se tornou especialista em projetos desafiadores que primam pela inovação, design e elegância. Traga seu projeto que a Plena Madeira Design executa. Fone 5135-4213-84. plenamadeira.com.br. O programa Trajetória é um oferecimento de Mariane Metais e Porto Windows. Mariane Metais, agora é Mariane Home Store. Ao se aproximar dos seus 25 anos, a empresa se reposiciona focando em 2 segmentos importantes. A linha voltada à decoração e a de expositores para lojas com uma nova assinatura, refletindo o momento atual e os planos futuros. Porém, preocupação com a beleza, eficiência, praticidade e conforto para os clientes segue a mesma. Se você já nos conhece, vem encontrar novas formas de desenvolver projetos com design exclusivo. Se ainda não conhece, venha descobrir um mundo de possibilidades. Mariane Home Store, WhatsApp 5198 119 8435. Porto Windows, cortinas e persianas. 12 anos no mercado com excelência no atendimento. Produtos de alto padrão, instalação impecável. Vestimos seu ambiente com grande cuidado nos detalhes. Temos soluções eficientes para as necessidades de controle de luminosidade, proteção solar, questões térmicas e acústicas, motorização e automação, sem descuidar da elegância, conforto e personalização dos ambientes. Porto Windows, uma nova maneira de olhar o mundo. Telefone 51-3028-7788 ou acesse www.portowindows.com.br. Fique agora com o segundo bloco do programa. Muito bem, Rádio Arquitetura, Rádio das Mentes Criativas, agora 14 horas e 35 minutos, nesta tarde de terça-feira, 4 de agosto de 2020. Você acompanhando aqui na Rádio Arquitetura mais uma edição do programa Trajetória. Lembrando que você pode acompanhar aqui pelo nosso site, em radioarquitetura.com.br, também através do aplicativo CX Rádio, plataformas Android e iOS, e também com imagens pelo Facebook, onde estamos agora transmitindo também. O programa Trajetória, que tem o patrocínio dos nossos queridos parceiros da Mariane Home Store. A Mariane Home Store, 25 anos de empresa, se reposicionando no mercado, com linha voltada à decoração, e há também dispositores para lojas, com uma nova assinatura, refletindo o momento atual e os planos futuros, porém a preocupação com a beleza, eficiência, praticidade e conforto para os clientes segue a mesma. Entre em contato pelo WhatsApp 5198 119 8435. Também com a gente, Porto Windows, uma nova maneira de olhar o mundo, 12 anos no mercado, com excelência no atendimento, produtos de alto padrão, instalação impecável, vestimos seu ambiente com grande cuidado nos detalhes, sem descuidar, é claro, da elegância, conforto e personalização dos ambientes. www.portowindows.com.br, telefone 5130287788, WhatsApp 51992356794. Programa Trajetória de hoje tem o privilégio de receber a arquiteta e urbanista Mayra Ritter, conversar com a gente aqui, e agora a gente segue no nosso bate-papo.
Muito bem, então chegou um momento que tu disse, agora vou entrar para a TV. Não Como é foi que foi bem assim, isso? Como é Alexandre. que conta para nós aí? Vai lá, Eu Trio Global. Eu recebi um convite ano passado, acho que foi em julho, Uhum. agosto, e para fazer a apresentação de um programa de arquitetura na Vale TV, em Novo Hamburgo. Legal. Uhum. Aqui. E isso aí, Novo Hamburgo. Uhum. E na ocasião, eu te confesso que eu não aceitei o convite de imediato, em função do programa ter um formato ao vivo. E eu não me sentia preparada, e imagina, né? Não é isso tudo todo esse glamour que às vezes aparece, né, Alexandre? Sim. Não tem produção, não tem. Vamos abafa, né, Alexandre? Não espalha, tá tudo preso com fita dupla face aqui atrás. Então, era um grande desafio, e eu acabei aceitando depois, em função de haver essa alteração no formato do programa, poder ser um programa gravado. Então, eu aceitei, fizemos um teste no primeiro mês, eu adorei apresentar, porque não só o fato de apresentar, mas está sendo muito gostoso, porque eu preciso estudar muito para procurar temas pertinentes, interessantes para as pessoas. Então, eu estudo muito mais hoje, acabo conhecendo muita gente bacana e aprendendo muito também. Então, mas realmente foi um grande desafio, eu tive que me preparar, né? Não foi chegar lá e sair falando, né? Feito uma louca. Mas eu acho que isso também tem muito da arte, porque o fato de eu me apresentar no balé, né? Todo ano, aquelas apresentações no teatro, eu acho que isso facilitou muito para mim, porque eu não tinha vergonha da câmera, nada disso. Mas a gente tem todo um lado que as pessoas não veem, né? Que é esse lado que a gente precisa se preparar, estudar. Eu não gosto de chegar e falar uma coisa que eu não tenho certeza, que eu não domino. Então, esse outro lado eu tinha que estudar bastante, tenho que estudar. Mas está sendo um grande desafio, e eu fiquei bem feliz com o convite. Atualmente, a gente não está mais gravando em função da pandemia, Alexandre. Sim. E qual é a temática? Abrange vários segmentos da arquitetura? Se detém em algum ponto? Conta um pouquinho mais aí para nós. A gente pode falar de tudo dentro de arquitetura, arte, design. O formato do programa foi eu que desenvolvi, e foi aprovado pela Vale TV. Então, é um programa muito interessante, que então abrange feiras, abrange exposições, né? Não só arquitetura. E arquitetura, tu sabe muito bem, né, Alexandre, que, enfim, são assuntos que abrangem, né? A arquitetura abrange muitos assuntos, né? A gente pode falar de arquitetura hospitalar, e aí dentro disso, N assuntos, cenografia, então é muito vasto. Nossa. Tu sabe, eu sou um metido na arquitetura, né? E há 6 anos atrás, Mário, eu não entendia absolutamente nada, então eu chegava para entrevistar as pessoas, era 3 dias antes, nossa, eu lia tudo que eu podia, elas, não dá bola fora, porque a gente tem essa preocupação, né? Tu vai estar lá na frente, tu não tá falando só com o câmera que tá ali, tu tá falando com um grande número de pessoas. Perguntar não ofende, mas, poxa, tu tem que ter uma base para poder fazer a pergunta, para não ficar perguntando abobrinha também, né? Claro. E o que eu acho muito legal, assim, né, Mário, não sei qual é a tua visão, mas quanto mais se falar de arquitetura, melhor. Até mesmo para as pessoas, porque uma coisa que eu sempre digo, e com todo respeito a todos os profissionais, a parte estética da arquitetura, que está lá estampada na revista, é uma 20ª parte do todo. É a parte talvez que mais apareça. Mas existe muita coisa, e as pessoas às vezes não se dão conta que a arquitetura, ela está em todos os lugares.
Não é só na casa, não é só no projeto, ela está por tudo. Então, quanto mais se fala em arquitetura, mais a gente descobre a importância dela também, né? E quanto mais a gente fala, mais assunto a gente tem, Alexandre. Tu sabe que até uma coisa interessante, no início, a gente não sabia muito bem quem seria o público-alvo. Se seriam outros arquitetos, né, outros artistas, designers, enfim, ou se seria o cliente final. E a gente até procurou no início direcionar um pouco para o cliente final. A gente às vezes falava, os arquitetos quando iam no programa falavam termos técnicos, a gente tentava explicar esses termos, né, para que não ficasse enfadonho, uma coisa cansativa. Mas para nossa surpresa, muitos arquitetos começaram a assistir o programa, então a gente até trouxe bastante informação relevante no sentido de outros materiais, né, novidades no mercado. E aí eu comecei a ter mais curiosidade também sobre alguns assuntos, sobre fornecedores. Sim. Então, isso foi bem legal, assim, porque a gente começou agora mais no final do programa, nos últimos que nós gravamos, foram mais assuntos, assim, dando dicas para outros escritórios, para outros profissionais, né, seja da arte, da arquitetura, enfim, design, como desenvolver o seu marketing, como desenvolver a parte administrativa, financeira, de contratos, falando sobre materiais. Então, foi bem legal, assim. E tem um público muito grande, né, Mayra, que ele é ávido por informação, que é essa galera que sai da universidade, né? Sim, sim. E como a gente falou ali no início, as pessoas saem despreparadas. Então, para quem quer sair e montar o seu escritório, também é interessante, porque a gente dá, não vou dizer que a gente dá uma base, mas a gente dá uma pincelada ali no programa sobre assuntos que são bem importantes para esse start, né, da vida profissional. Sim. Eu imagino que hoje, né, se tem muito mais informações, não só nos programas, também a rádio também aqui cumpre bastante esse papel, mas a própria internet, ela consegue entregar bastante coisa, mas uma realidade que não existia há muitos anos atrás, né, Mayra? Que as fontes de informação ou eram a universidade ou eram algumas publicações, poucas nacionais e algumas internacionais. Fora isso, não se tinha essa informação, não se tinha nem ideia do que era ter um escritório, por exemplo, né? Sim, com certeza. Eu lembro que na época que eu montei o meu escritório, eu não tinha acesso a esse mundo de informações que a gente tem hoje, né? Então, foi muito mais desafiador na minha época e na época de outros arquitetos aí que tem, enfim, um renome muito, muito maior no mercado. Com certeza foi muito mais desafiador. Como é que está sendo trazendo a nossa conversa para o presente agora? Como é que está sendo esse momento aí para ti de pandemia, de quarentena? O escritório continua atuante, deu uma puxadinha no freio de mão, está na expectativa? Como é que está esse processo para ti? Olha, estão sendo diversas fases, assim. No início, nós continuamos com todos os projetos, depois, no segundo, terceiro mês ali de pandemia, não vamos mais falar em quarentena, né, porque já passou a quarentena, agora é pandemia mesmo. Ali pelo terceiro mês, alguns contratos foram cancelados, foram adiados para o ano que vem, e atualmente a gente conseguiu finalizar as nossas obras que estavam pendentes, porque muito tempo ali a gente ficou sem autorização para entrar nos condomínios e finalizar as obras, né? Quando retornou, eu não lembro agora, te confesso que eu já estou bem perdida nas datas, eu não lembro se foi maio ou junho, acho que foi junho, conseguimos retomar. Quando houve a liberação ali dos condomínios, conseguimos retomar, finalizar as obras. Então, hoje a gente está com alguns atendimentos presenciais, finalizando algumas consultorias, e a gente está com alguns projetos no escritório, alguns novos que surgiram depois da pandemia, inclusive tem um projeto em São Paulo, aqui a gente está tocando. Então, e também estamos aguardando aí a aprovação de alguns orçamentos que a gente também apresentou agora nesse período de pandemia. Então, claro que o ritmo mudou,
né? A gente permanece com a mesma atividade, enfim, mas com outro ritmo de trabalho. Eu tenho um filho pequeno, então também eu tive que adaptar os meus horários em casa com o meu marido, porque ele também é profissional liberal, então a gente teve que se organizar em casa. Sim. Por não ter mais babá, escolinha, né? Então, tá E tu, sendo bem... e tu tá te adaptando bem a essa questão de home office, Mayra? Não, eu não sou uma pessoa que gosta de trabalhar em casa. Eu nunca trabalhei, como eu te falei ali, desde que eu me formei, eu tive escritório fora de casa, eu nunca trabalhei em casa. Agora sim, a gente se viu obrigado a essa situação, mas não é uma coisa que eu consigo fazer com naturalidade. Eu não consigo me concentrar da mesma maneira. E eu te confesso que eu acabo trabalhando muito mais, porque a gente está se revezando, né? Eu e meu marido com os nossos horários, cada um com as suas atividades. E à noite a gente acaba trabalhando muito mais também, né? Eu brinco que é quando a casa dorme, que daí a gente consegue ter uma concentração maior e focar naquilo que a gente precisa. Sabe que eu há muito tempo atrás, sei lá, uns 8 anos, não tinha rádio ainda, mas eu já estava meio envolvido com arquitetura, visita a arquitetos, visita técnica e tal. E eu fui visitar uma arquiteta em São Leopoldo e ela estava trabalhando em home office, por uma contingência, ela não me lembra o que era. E eu achei aquilo o máximo, eu disse, nossa, que coisa boa poder trabalhar em casa, não sei o que, eu todo empolgado, pensei, conquistei uma cliente, né? E ela assim, eu detesto. Eu detesto. Eu fiquei, como assim? Eu detesto. Ela disse, eu não consigo me organizar. Ela tinha 2 filhos pequenos. Ela disse, toda hora meus filhos me chamando. O meu marido trabalha fora, eu fico sozinho, não tem babá o dia todo. Ela disse assim, eu me distraio com outras coisas. Ela disse, quando eu vejo, eu estou trabalhando até de madrugada porque eu não consegui fazer render o meu dia. Bem uma assim. dificuldade, né? Porque agora existe uma tendência que se concretizou, né, Mayra, do home office, né? Eu, por exemplo, aqui estou no meu apartamento fazendo a rádio, cumprindo os protocolos todos e tal, mas muita gente não tem como se adaptar a isso, embora seja algo já praticamente consolidado, né? E eu acho que aí é importante também, a arquitetura entra nisso muito, Alexandre, porque as casas a gente vê, né, cada vez mais os clientes pediam as plantas integradas, né? Então era a cozinha integrada com living, as plantas abertas, as famosas plantas abertas. Que se a gente for analisar, isso é horrível para quem hoje precisa trabalhar em casa, porque você vai conviver ali com o cachorro latindo, com as crianças em casa, né? Por energia, né? Nossa. O marido, a mulher, daqui a um pouco cozinhando. Então, é muita atividade, são muitas distrações. E a minha casa, particularmente, ela não foi projetada para ter um home office, justamente porque a gente nunca precisou. Tanto eu como meu marido temos os nossos próprios escritórios. Então, a gente nunca precisou disso. E hoje, então, a gente teve que adaptar, né, para poder trabalhar com alguma concentração durante o dia. Nos dias que eu não venho ao escritório, que ele também não pode ir ao escritório dele, a gente acaba trabalhando em casa, eventualmente, ou à noite, como tu falaste, né? A madrugada rende muito para nós, é a hora que a gente consegue ouvir as lives que a gente quer ouvir, né? E, enfim, ter a concentração que a gente precisa, às vezes, para responder um e-mail, para fazer uma proposta. E tu verifica, ou tu tem alguma percepção, ou o mercado já está te dizendo alguma coisa no sentido de que essa pandemia veio modificar, de alguma forma, a arquitetura, Mayra? Sim. Os clientes que a gente finalizou agora já estão dando reflexos de que alguma coisa vai ter que ser mudada, né? Tipo, um exemplo assim de lavanderias, por exemplo, onde os clientes já estão mencionando que um tanque só não é o suficiente, agora querem 2 tanques, né? É mesmo? Para lavar, sim, um para lavar os calçados e outro para lavar a roupa, né? O hall de entrada também. Teve um que a gente acabou de finalizar o projeto ali, fim de fevereiro, início de março. Nós íamos iniciar a execução desse hall, desse apartamento, e o cliente já quer alterar o projeto. Então, a gente provavelmente vai ter que pensar
em um espaço para largar os calçados, largar os pertences antes de entrar em casa, né? Então, já modificou, com certeza. Cozinhas também, a parte... Uma cuba também, né? Se tu for avaliar, uma cuba vai ter que ser para a higiene do alimento, nas próprias lavanderias, se o cliente optar em lavar, né, higienizar seus pertences quando chega do supermercado, a sua chave do carro, seu celular, onde isso vai ser feito. Então, sem dúvida, já tem muitas... Outra coisa também que já surgiu foi o fato de não ter mais os calçados no closet, e sim calçados, um móvel na lavanderia para colocar os calçados. Sim. Então, ter um closet, digamos assim, de sapatos, porque a gente ainda não tem um nome para isso, né? Um nome chique para isso. Vamos ter que criar de closet dos calçados. Close shows. Então, algumas coisas assim que eu já ouvi, assim, de alguns clientes. Só entre nós dois aqui, isso, essa mudança ela reflete em atitudes práticas, né, de prevenção, enfim, elas são oriundas disso daí. Tu não acha que também tem um componente de saúde mental nisso, Mayra? Do tipo assim, as pessoas estarem demasiadamente preocupadas e tensas, e daí influenciar a arquitetura nesse sentido? Sim, eu acho sim. E eu vou te dar o exemplo da minha casa, por exemplo, né? Eu sempre fui bem, vamos chamar assim, neurótica com limpeza. Quem me conhece sabe. Eu já tinha o costume de entrar na casa do meu cliente com o propé, então isso para mim não é uma novidade. Na minha casa, as pessoas não entram de calçado, isso não é uma questão de pandemia, porque sempre foi assim. Na casa da minha mãe já era assim. Então eu sempre tive esse cuidado. Já tinha essa cultura, né? Tu já tinha essa cultura? Já tinha. Certo. Mas claro que os meus sapatos estão no meu closet, né? Esse radicalismo, vamos dizer assim, com certeza é em função da situação que está acontecendo agora. Mas eu não acho de todo ruim, não. Eu acho que tem muita certeza nisso, né? Tem muita, como é que se diz? Muita verdade nisso. E eu acho que a gente, realmente, se a gente for avaliar, né, tudo que vem de sujeira no nosso calçado, poxa, a gente convive com criança em casa, então viver num ambiente limpo reflete na nossa saúde, isso eu tenho certeza. Sim. Então, realmente, eu acho que a gente está vivendo num radicalismo, sim, mas muito disso vem para melhorar o nosso dia a dia, para melhorar as questões de saúde, higiene das nossas casas, dos nossos escritórios. Aqui, por exemplo, no escritório, a gente também já não entra mais de calçado, todo mundo já tem o seu segundo par aqui, não que vem da rua, né? E já temos os nossos novos protocolos de higiene, tanto internos quanto para os clientes, né? De uma maneira não neurótica, assim, né? Mas realista. Mas eu acho que isso vem para o nosso bem. Tu sabe que tem algo que eu pensei esses dias, que eu pensei, cara, justamente vai nessa linha de mudanças que talvez venham para ficar mesmo, né? Por exemplo, eu agora seguidamente já tenho pensado, nós moramos num estado que é praticamente impossível tu não ficar resfriado ou gripado no inverno. Olha quantas vezes a gente sai sem nenhum tipo de proteção, espirrando pelos lados, contaminando as pessoas. Eu pensei, cara, é tão simples tu usar uma máscara, é até uma questão de respeito com quem tá no mesmo ambiente que tu, cara, tá doente, põe a máscara, é descartável, tu vai proteger, nem falando numa questão de pandemia, né, mas uma questão de educação mesmo, né? Sim. A máscara, como tu falaste, sem dúvida, é algo bem importante. Claro que nem todo mundo tem consciência, né, disso, da importância disso, mas eu acho que é algo que veio para ficar também. Como eu te falei, o Propé, que eu já usava nos meus clientes, e eu vejo ainda hoje grandes lojas, grandes fornecedores entrando na casa dos clientes, hoje, com essa situação de pandemia, entrando sem Propé, sem proteção alguma, sem cuidado, sabe? Então, eu acho que a gente tem que ter essa consciência.
Outra coisa importante também que eu adotei agora e que eu tô achando ótimo, tô gostando, são as luvas descartáveis. Sim. Então, quando eu saio de... Claro, agora eu tô sem luvas, obviamente, não vou virar neurótica da limpeza também. Mas Claro, quando eu não me saio, assusta, por exemplo, assim. senão eu vou achar, meu Deus, aí tem toque, né, Alexandre? Eu ia espirrar agora, até eu vou sair de cena. Mas assim, por exemplo, quando eu vou ao supermercado, eu tô achando o máximo, porque daí eu coloco as luvas quando eu saio do carro, eu não levo o celular, né? Não tem porque a gente ficar fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo. Tô focando na atividade que eu tô fazendo no momento. Então eu tô de luva, eu vou fazer o supermercado e Tu já sai com a listinha pronta? Já sai com a listinha pronta? Então... Porque isso é muito irritante, as pessoas que não fazem isso. Porque assim, eu tô indo no mercado o mínimo possível. Antes de sair para ir no mercado, eu faço uma lista das coisas que eu tenho que comprar para chegar no mercado e não ficar tipo uma barata tonta para lá e para cá, né? Mas eu vejo pessoas no mercado que elas estão perdidas no mercado, eu penso, cara, esse pessoal não se deu conta ainda que não é aglomeração. E eu acho que até usando o supermercado como uma desculpa para sair, né? Que precisa sair. Muitas vezes, fazer uma né? Uma rave super. Uma rave na fiambreria. Mas sabe, Alexandre, que agora falando nessas coisas todas, já que a gente está falando de pandemia, eu acho que também uma das coisas legais né? Claro, vamos a gente está falando coisas legais que a pandemia trouxe, né? Mas assim, a gente está sendo muito mais objetivo em tudo que a gente faz. Pelo menos eu vejo com as pessoas perto de mim, né, próximas a mim. E eu também. Eu vou ao supermercado. Eu vou eu vou para o escritório. Eu tenho 3 horas para ficar no escritório hoje, 4 horas. Eu estou sendo muito mais objetiva, né? E eu não estou deixando que outras coisas, fatores externos, mensagens no WhatsApp que a gente recebe o tempo todo, fiquem distraindo a gente, né? Que eu chamo de os ladrões do tempo. Porque acabam... Se a gente for ficar o tempo todo respondendo mensagem de WhatsApp, a gente não trabalha. Se a gente for responder e-mail, a gente não trabalha. Então, assim, respeitar o tempo. Se eu tô contigo, eu tô contigo, né? Então, eu não tô contigo. É uma coisa que já incomodava antes, quando às vezes a gente ia jantar com uma amiga, a fulana ali no telefone. Eu tô contigo, né? Então, assim, respeito e dá valor a quem tá contigo. Acho que acima de tudo isso, né? A gente está aprendendo a valorizar muito mais cada situação das nossas vidas, valorizar muito mais as pessoas que estão com a gente nesse momento, né? E, enfim, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem falado muito, que são processos que estão sendo acelerados, e eu acho que dar valor também a tudo e a todos está sendo bem importante. Eu acho que também tem outro fator, né, Mayra, que a gente foi perdendo durante o tempo, que é ter tempo para contemplar as coisas, né? Contemplar uma obra de arte, contemplar uma paisagem, contemplar os filhos, contemplar um momento bom. A gente estava num processo muito imediato. Tocava o WhatsApp, eu era uma pessoa que ficava angustiada. Se eu não respondesse imediatamente, eu começava a ficar mal. E a gente estava vivendo um processo de não ter tempo para mais nada e, ao mesmo tempo, não fazer nada. Porque tu cunhou uma expressão que é verdadeira. A gente estava sendo roubado no tempo, fazendo nada, não produzindo nada, não contemplando, se divertindo, e quando vê, poxa, onde foi esse tempo? E eu acho que agora, de alguma maneira, a gente resgatou essa sensação de poder contemplar, porque a gente tem o tempo à disposição agora também, né? Sim. E também eu acho que uma das coisas é entender que estar junto é totalmente diferente de estar presente, né? Seja com os nossos filhos, com os nossos clientes, com os nossos maridos, esposas, enfim, é totalmente diferente, né? É claro que é um grande desafio, está sendo um grande desafio, acho que para a grande maioria das famílias, ter que dividir, né, todas as tarefas da casa com seus filhos, seus maridos, né, com o trabalho, tudo isso gera uma certa angústia, porque a gente precisa, às vezes, resolver situações e a gente não tem a mesma velocidade, porque a gente
está um pouco amarrado, né? A gente tem outras coisas para cuidar. Então, realmente é um grande desafio, mas a gente tem que fazer um grande exercício também. É verdade. Estamos indo para a última volta do ponteiro, Mayra. Quero agradecer e deixar aqui espaço para ti, de repente, dar os teus contatos nas redes sociais, como é que o pessoal te encontra. Fica à vontade. Tá, legal. A gente tem um canal no Instagram, Mayra Ritter Arquitetura. Temos o site mayrahitterarquitetura.com.br. Temos o Instagram do Box Arquitetura, que é o programa que atualmente não está sendo gravado, mas todas as lives que a gente tem feito, a gente acaba colocando ali no Box os avisos, né? E Box também Arquitetura. boxarquitetura.tv. Tá, ótimo. E temos o canal no YouTube, né? Box Arquitetura. Não sei se dá telefone do escritório. Fica a teu critério. Acho que, de repente, os contatos das redes sociais, eu acho que o pessoal tem utilizado mais, né? Então, pode fazer o contato. Pode ser o e-mail também. O e-mail pode ser o mayrahiter@mayrahiter.com.br ou então contato@mayrahiter.com.br. Quero te agradecer muito. Adorei estar aqui contigo. Imagina, estava super divertido. Olha, eu que agradeço, foi um privilégio. Acho que a tarde passou rápido, essa uma horinha aqui. Muito, inacreditável. Quando o papo é bom, passa rápido mesmo. Muito obrigado, Mayra. Sucesso. Eu vou ficar torcendo para que isso tudo acabe logo, que tu possa retomar a tua atividade lá apresentando o programa. Sucesso ao programa, sucesso ao teu trabalho também com a arquitetura. E sempre que precisar aqui da rádio, estamos à tua disposição, tá bom? Tá bem. Muito obrigada, Alexandre. Adorei o convite, adorei conversar com vocês todos. Um grande beijo. Valeu, então. Valeu. Muito obrigado. Vou te tirar aqui, então, da nossa live, a arquiteta urbanista Mayra Ritter, conversando aqui com a gente nessa tarde de terça-feira, em mais uma edição do programa Trajetória, que você acompanhou ao vivo pelo site da Rádio Arquitetura, também pelo aplicativo CX Rádio e também pelo Facebook. Lembrando que o programa Trajetória tem o patrocínio de Mariane Home Store, Mariane Home Store, para você que conhece, né, vem encontrar novas formas de desenvolver projetos com design exclusivo. Se ainda não conhece, venha descobrir um mundo de possibilidades. WhatsApp 5198-119-8435 e também os nossos queridões lá da Porto Windows by Denise Mesquita, uma nova maneira de olhar o mundo, 12 anos no mercado com excelência no atendimento, produtos de alto padrão, instalação impecável, www.portowindows.com.br, telefone 513028-7788. Esse foi o programa Trajetória. Muito obrigado a todos os nossos amigos aqui no Facebook. Sigam a Rádio Arquitetura no @Arquitetura Rádio. Vou desconectando a nossa live. Muito obrigado